Paz e graça a todos os irmãos. Bem, nós resolvemos gravar esse vídeo para poder compartilhar com vocês um pouco desse tempo que nós estamos passando, né? E antes de eu entrar num devocional para nós meditarmos juntos, eu queria passar também aquilo que as autoridades estão passando, né? Desse momento tão difícil que a gente está vivendo, e algumas informações que vão chegando, que vão sendo distorcidas, algumas coisas que infelizmente as pessoas acreditam de uma forma exagerada, né? Mas eu quero passar para vocês que a gente aqui no Jardim Vieira, né? Na Igreja Brasil para Cristo de Jardim Vieira, nós não estamos realizando os cultos, mas não é com medo, não é com covardia. Nós estamos sendo prudentes porque reconhecemos que temos que proteger uns aos outros, né? Já foi comprovado pelas pesquisas, por tudo que está se passando no mundo, que esse coronavírus, né, tem matado, né, principalmente os mais idosos, né? A faixa etária, fica comprovado que os mais idosos padecem mais. E nós sabemos que nosso comprometimento são com todas as pessoas. O primeiro mandamento que nós aprendemos é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. E amando o próximo, nós temos que protegê-los, porque amar também é proteger. Então nós devemos proteger os nossos idosos, cuidar mais dos nossos idosos. E é por isso, né, que nós decidimos então não realizar os cultos, para que de alguma forma nós venhamos proteger os nossos idosos, respeitando o próximo, né? Respeitando cada um de vocês, meus irmãos. E outra informação que acaba circulando e a gente tem que tomar um pouco de cuidado é com alguns remédios, né, que principalmente algumas autoridades, o presidente inclusive falou sobre que já tem cura para o coronavírus. E isso não é comprovado cientificamente. Então tome muito cuidado com essas coisas, né? Lembrando que nenhum item que seja comprovado cientificamente, qualquer coisa, precisa ser estudada, senão a gente vai acabar baseando a cura desse vírus em algum remédio e isso não vem a ser verdade. Então eu peço que vocês tomem cuidado ao fazer isso, né? Porque a melhor forma de prevenção ainda é comprovado, em outros países estão sofrendo, a gente está vendo o que está se passando na Itália, é o isolamento. Então nós precisamos, nesse momento, entender que o isolamento é o melhor caminho, sem contar, é lógico, aquilo que a imprensa toda tem noticiado, vocês têm assistido exaustivamente, que é os cuidados com a higiene, que isso para mim também já é algo que todos nós devemos fazer diariamente, não é? Mas o isolamento, principalmente o que está sendo pedido, né, a quarentena, tem que ser obedecido, né? A gente precisa obedecer para respeitar os outros. Aí vai acima de qualquer interesse de igreja, de comércio, qualquer interesse, né? Não vale a pena. Nesse momento temos que realmente continuar nos isolando. Sei quanto é difícil, quanto é duro isso, né? A gente aprende algumas coisas com isso também, mas o isolamento é importante. Amém? Essa é uma palavra que eu tenho para vocês como cidadão, como alguém que precisa prestar algum serviço, e eu, como estou à frente da igreja aqui, Brasil para Cristo de Jardim Vieira, tenho o compromisso de passar isso para vocês, principalmente os membros aqui da igreja e aqueles que vão estar nos assistindo, é claro. Que Deus abençoe. Eu queria nesse momento estar entrando com você num devocional, uma palavra bíblica para nossas vidas. Amém? Quero que você que está assistindo agora compartilhe comigo no livro de Eclesiastes, no capítulo de número 3, a partir do versículo de número 1. Eu vou estar lendo aqui, você pode estar com a sua Bíblia, estou com a Bíblia aqui no celular, mas você pode estar lendo, acompanhando nesse momento. Então, Eclesiastes capítulo 3, a partir do versículo 1 diz assim: Tudo tem ocasião própria. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer.
tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar, tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Amém, irmãos? Essa palavra que nós lemos em Eclesiastes nos remete a um entendimento sobre o tempo de todas as coisas. O profeta, o rei Salomão, ele escreveu Eclesiastes sabendo, ou pelo menos tendo a experiência de tudo um pouco de tudo que ele tinha passado. E ele soube avaliar a questão do tempo, como esse tempo que nós estamos passando agora. Muitas pessoas acabam até questionando Deus, ou até levando a dizer que Deus não existe, porque Deus não está protegendo, Deus não está guardando. Mas Deus já deixou para todos nós o entendimento que há tempo para todas as coisas. Amém? Então você tem que ter um entendimento que esse é o tempo que você tem que estar com a sua família. É o tempo que você tem que aproveitar os momentos junto com os seus. Respeitar mais as pessoas, né? Tempo de você olhar mais para o próximo. Veja o que nós estávamos passando antes desse coronavírus, não é? Antes de ter essa epidemia, essa pandemia. Nós estávamos vivendo uma vida diária, cotidiana, vai e vem, na pressa, né? Sem muitas vezes olhar uns para os outros, muitas vezes sem ter um tempo para fazer uma oração ou agradecer a Deus por alguma coisa. Talvez seja um tempo de tanta correria que a gente não parava para olhar os detalhes, as pequenas coisas, ou que a gente julga ser pequenas, mas no fundo elas são tão grandes, não é? Olhar para os nossos filhos, olhar para a nossa esposa, a esposa para os esposos, né? Olhar para os nossos idosos, olhar para a sociedade num todo e ver o que nós estamos enfrentando e passando e dizer, puxa, que tempo difícil. Mas o rei Salomão está nos dizendo, esse tempo, há tempo de guerra, há tempo de paz, há tempo de abraçar, há tempo de afastar-se de abraçar, há tempo de amar, há tempo de odiar, não é? Há tempo para todas as coisas, meus irmãos. E o que nós temos que aprender de Deus é que Ele não nos desampara, Ele está conosco todos os dias, nas dificuldades, não é? Lembra da passagem em que os discípulos estavam com Jesus naquele barco? Jesus estava no barco, mas os discípulos, eles não tinham entendido esse mistério de Jesus estar no barco. Quando veio a tempestade, quando veio o tempo ruim, o dia ruim, eles ficaram com muito medo. Eles ficaram ao extremo medo, a ponto de eles irem acordar Jesus que estava no barco, dormindo. E, Senhor, não te importa que nós perecemos aqui nesse barco? E Jesus falou, homens de pequena fé. Quando Jesus fala isso, Ele está dizendo, eu estou contigo, eu estou com vocês. Não temos que ter medo, irmãos. Amém? Temos que entender que o tempo é de amar mais, de respeitar mais. O tempo não é de sentir medo, apavoramento. Não adianta, isso não vai nos levar a lugar nenhum. Então nós temos que entender que Jesus está no nosso barco, sempre estará no nosso barco, sempre estará conosco, independente da situação, se boa ou ruim. Se a situação é ruim agora, glorifique a Ele, exalte a Ele, porque Ele está contigo, Ele não desistiu de você, Ele não te desamparou. É o seu olhar que está querendo te mostrar isso. Mas se você olhar com os olhos espirituais, Jesus está com você. Você vai senti-lo, amém? Eu quero que você nesse momento feche os seus olhos e sinta Jesus aí com você, amém? Eu quero orar com você, eu quero clamar com você,
para que esse dia difícil, esse tempo difícil, tempo de guerra que nós estamos vivendo, guerra contra algo que nós não conhecemos, o desconhecido, venha se acabar em nome de Jesus. E depende muito da nossa ação, amém? A nossa ação de fé, primeiramente, e a nossa ação como cidadãos, amém? Em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Feche os teus olhos e nós vamos fazer uma oração, nós vamos clamar a esse Deus maravilhoso, Deus de poder e Deus de glórias. Senhor, estamos, Pai, vivendo, Pai, um tempo que já é entendido por Ti, um tempo difícil, um tempo de guerra, um tempo que nós, Senhor, não entendemos, mas o Senhor sabe do propósito de todas essas coisas. Pai, porque nada acontece, Senhor, por acaso. Eu creio nisso. Há um propósito sobre todas as coisas debaixo do céu. Então, Pai, nós estamos vivendo, Pai, esse tempo que muitos estão chamando de tempo difícil, de tempo, Senhor, de medo, onde as pessoas estão atemorizadas, as pessoas estão assustadas, muitas estão sofrendo em demasia. Pai, mas nós sabemos que é um tempo, Senhor, que nós temos que refletir, parar e pensar um pouco no nosso próximo. Deus, eu oro, Senhor, para que todos nós, para que todos aqui, Senhor, aleluia, aqui nesse bairro do Jardim Vieira, em nossa cidade, Mogi das Cruzes, nosso estado de São Paulo, Senhor, pelo nosso Brasil, pelo mundo, Senhor, inteiro, Pai, que as pessoas acordem, oh Pai, olhem, Senhor, muito mais para Ti, ó Deus, nesse momento, para que elas compreendam, Senhor, que esse propósito, Senhor, ou a qual nós estamos submetidos e passando, é passageiro, é temporário. Ou, Senhor, veio, Senhor, da desobediência, mas, aleluias, nós clamamos pela Tua misericórdia e cremos, Senhor, oh, aleluias, que o Senhor está na nossa casa, que o Senhor está no nosso barco, e nós não temos que temer, mesmo que a tempestade venha, mesmo que o barco tende a afundar, aleluia, o Senhor todavia estará conosco, Pai. Eu creio e confio, Senhor, no Teu poder. Pai, eu peço, Senhor, a Tua bênção, Senhor, sobre esse lugar, Papai, sobre a minha vida, sobre a vida da minha família, sobre famílias que estão agora, Senhor, assistindo, Papai. Oh, que o Senhor continue colocando as Tuas mãos. Guarda, Senhor, as nossas vidas. Em nome de Jesus. É minha oração, Senhor, para a glória do Teu nome, Deus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Amém.